ok? Vamos passar aqui. Antes de passar, usando essa imagem ainda, os centros de força, como eles são espécies de aberturas, eles vão ser uma espécie de aberturas na própria aura. Como eu falei, a aura ele é um escudo de defesa também. Ele também serve como uma proteção para energias invasoras. Mas ele tem essas espécies de aberturas que são os centros de força, por onde as energias irão transitar, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Que aí a gente vai ver aqui nas funções gerais dos centros de força. Todo centro de força ele tem essas funções aí, são emissores de energia, são captadores, é um canal dos impulsos espirituais, é um metabolizador das energias, é um filtro energético e devem ter outras funções que a gente desconhece. Mas como emissor de energia vital, isso é o mais comum para nós que somos magnetizadores. Nós emitimos energias, emitimos o nosso magnetismo através dos centros de força para a pessoa que vai receber o nosso passe. Mas a gente não emite somente assim. Há outras ocasiões em que a gente emite energias de maneira automática, de maneira que a gente não percebe, de maneira involuntária. Como, por exemplo, quando a gente está conversando com alguém. A gente troca energias, tanto a gente emite como a gente capta energias do outro. E isso pode nos trazer um bem-estar, pode nos trazer um mal-estar. A gente pode acabar doando energia demais para o outro e se sentindo depois cansado. A gente pode captar a energia do outro, que pode não nos fazer tanto bem assim. Então, a gente pode emitir e captar energias em diversas situações. O doente ele vai captar essa energia quando a gente está aplicando um passe nele. Nós captamos essa energia em diversos momentos, em diversas situações, principalmente quando a gente vai gastando energia, então a gente vai captando para repor. Em toda parte existe a energia vital, como disseram os espíritos a Kardec, de forma latente. No universo existe a energia vital. Que a gente capta essa energia. Capta e transforma ela em energia que vai vitalizar tanto o perispírito quanto o corpo físico. O perispírito ele vai se abastecer em parte dessas energias captadas pelos nossos centros de força, como também o perispírito vai pegar essas energias e enviar para o corpo físico, para a manutenção física, que é uma das suas funções mais importantes da energia vital, é vitalizar o corpo físico, que é a energia da vida, mas não da vida do espírito, da vida daquilo que dá uma vida na matéria, a vida vegetativa que o corpo possui. E que essa energia vital só consegue dar vida ao nosso corpo físico porque nós temos um espírito. Mas se nós já temos o espírito que é vida em si, para que a gente precisa da energia vital para vitalizar o corpo? Porque serve de intermediário. A energia vital ela se encontra de forma latente no universo. Em contato com o espírito, ela se transforma em energia da vida da matéria. Não é da vida do espírito. O espírito não precisa da energia vital para ter vida, ele já é vida em si. O corpo é vitalizado por essa energia vital que a gente encontra espalhada em toda parte, e não só no ambiente, mas a gente vai encontrar essa energia vital também nos alimentos, ou a gente pode captar também através da nossa respiração. A gente capta energia vital. E essa energia, então, ela entra no nosso organismo juntamente com o ar que a gente respira. E essa energia ela vai ser processada, metabolizada pelo centro de força, transformada de forma que ela possa vitalizar o corpo ou o perispírito, ou os dois, dependendo da situação, da necessidade, enfim. Então, nossos centros de força, eles captam a energia que vem de fora.
mas nosso organismo físico também capta a energia vital através das substâncias, como o ar que a gente respira, os alimentos que a gente ingere. Agora, qual é o tipo de alimento que possui um teor de energia vital maior? São os alimentos frescos e naturais. Quanto mais fresco e mais natural, maior teor de energia vital ele possui. Os alimentos processados, os alimentos industrializados, eles vão perdendo, nesses processos, eles vão perdendo a energia vital. Então, a carne não é o alimento que tem o maior teor de energia vital. Não é, são os vegetais. Porque o vegetal, por si só, ele tem essa capacidade de processamento de energia, de fabricação de energia para o nosso corpo. Então, quando a gente ingere o vegetal, a gente também assimila a energia vital que esse vegetal possui para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e a gente ingere para nós. Logicamente, essa energia ela vai ser transformada, ela vai ser metabolizada, ela vai ser processada, porque a energia que serve ao vegetal não pode ser igual à que serve ao desenvolvimento do corpo humano. Então, logicamente, ela vai receber uma adaptação, e quem faz essa adaptação é o centro de força. Agora, quando a gente ingere a carne, o que acontece? O animal ele come o vegetal e assimila essa energia. O animal ele não produz energia. Quem produz é o vegetal. Então, a energia vital que a gente vai assimilar comendo a carne é apenas uma pequena porção. Porque quando o boi come o capim, ele alimenta-se dessa energia vital, que vai servir para a manutenção dele, parte também dessa energia acaba se perdendo. Então, quando a gente vai assimilar essa energia, segundo cálculos de alguns, em torno apenas de 10% da energia que estava no vegetal. Então, é muito melhor você comer diretamente o vegetal. Não estou dizendo a ninguém aqui para deixar de comer carne. Não é isso. Só estamos aqui analisando a questão do teor energético dos alimentos. Então, um alimento que está guardado há 6 meses no congelador, tem o mesmo teor de energia vital de um alimento fresco? Não tem. Porque essa energia ela também vai se perdendo. Ela vai se perdendo por quê? Porque o vegetal está ali guardado, mas ele foi arrancado. Ele foi extraído da planta. Então, ele não continua a se alimentar da energia vital que ele vai produzindo. É diferente de um vegetal que está no solo ainda, que está com suas raízes ainda presas ao solo. Então, se eu pego uma fruta e congelo durante 6 meses, ela não vai ter o mesmo teor vital de uma fruta que é colhida naquele instante do pé e comida. O feijão que a gente come, que é o feijão seco, que ele demora meses ali, então ele não vai ter o mesmo teor vital de um feijão que é fresco, que foi tirado naquele instante do pé. Então o alimento, quanto mais fresco e quanto mais natural, maior teor de energia vital ele possui. E aí cada um vai aprendendo como pode, com o esforço de cada um, a melhorar a sua alimentação. Eu como carne. Eu como todo tipo de carne. Como pouco, é verdade, mas eu como pouco de tudo também. Não é diferente de Vilma, que me colocou ali uma bandeja de uvas para 10 pessoas comerem, ela queria que eu comesse sozinho. Aí, pensou nisso? Mas o próprio estômago ele já rejeita, porque ele não vai conseguir absorver aquilo tudo ali, né? Mas ela queria que eu comesse sozinho, né? A bandeja para 10 pessoas, né? Mas enfim. Então, essas são funções gerais que a gente pode deduzir, raciocinando, pensando a respeito do funcionamento geral dos centros de força. Todos eles executam essas funções aí. Uns executam com vamos dizer assim, com mais frequência determinadas funções, mas todos eles fazem isso aí. Como canal dos impulsos espirituais, é algo que eu falei um pouco antes do intervalo, ele serve de trânsito
entre o espírito, perispírito e o corpo. Para passar informações do perispírito para o corpo e do corpo para o perispírito, isso é feito via centros de força. Então, olha só, nós temos um espírito que pensa, que sente, que tem vontades, nós temos um perispírito, e através do centro de força, o perispírito se liga ao corpo físico. Então, esse trânsito de informações do perispírito para o corpo e vice-versa é feito através do centro de força. Então, por ali vão transitar as nossas energias, por ali vão transitar nossos desejos, nossas vontades, vão transitar as nossas emoções, tudo o que diz respeito ao ser. O espírito que pensa, que sente, que quer, transmite essas informações via perispírito, logicamente, de alguma maneira que nós não sabemos como é que é esse mecanismo, o perispírito ele terá que processar essas informações, porque o espírito vibra numa determinada faixa, o perispírito vibra em outra, é mais denso, o perispírito já é matéria. Então, logicamente, por algum mecanismo, essas energias, essas informações, elas vão ser processadas, vão ser transformadas. Da mesma maneira, quando uma energia sai do perispírito para o corpo, ela precisa ser transformada, precisa ser adaptada. Porque uma energia que vai agir sobre o meu fígado não pode ter o mesmo teor de uma energia que está no perispírito. Da mesma maneira que a energia do meu alimento, da uva que eu comi, foi para onde? Para o estômago, corpo físico. Mas parcela dessa energia pode ser que vá para o perispírito, via centro de força. E, logicamente, ela vai ter que ser transformada para isso. Vai ter que ser adaptada, porque ela vai sair do corpo para entrar numa região bem mais sutil, que é o perispírito. E vice-versa. Então, uma energia que eu recebo através de um centro de força, ela vai ser metabolizada, vai ser transformada, vai ser adaptada, antes de ser introjetada centro de força adentro. E filtrada. Filtrada porque ela precisa ser compatível com a frequência que aquele centro de força trabalha. Se não for compatível, ele vai tentar filtrar essa energia para que ela se adapte às necessidades e à capacidade daquele centro de força. Por exemplo, um espírito muito elevado pode me transmitir uma energia, determinada energia. Só que a energia dele é muito sutil. Meus centros de força não estão com a capacidade de trabalhar com energias tão sutis. Essa energia vai ser adensada pelo meu centro de força. Ela vai ser adensada porque ela vai ter que estar dentro da minha necessidade, na minha realidade. O contrário também pode acontecer. Se eu injeto uma energia muito densa no centro de força de alguém que seja muito sutil, esse centro de força vai precisar filtrar essas energias antes de assimilar. Porque ele vai ter que adaptar essa energia à necessidade que aquele centro de força tem. Então ele vai transformar, ele vai filtrar, ele pode até rejeitar essa energia nessa filtragem. E o que pode acontecer muitas vezes? Congestões fluídicas por conta disso. Porque ele pode tentar adaptar a energia, filtrar, processar, e mesmo assim não conseguir realizar um trabalho 100%. Então, as sobras podem congestionar o centro de força, ou causar um certo prejuízo, que pode ser maior ou menor, de acordo com a intensidade daquele processo. Ou o centro pode se desgastar muito, tentando adaptar muito uma determinada energia. É uma máquina, só que é uma máquina sutil que funciona através de mecanismos que a gente ainda não compreende como. Mas não deixa de serem máquinas esses centros de força. Máquinas interdimensionais. Quando o magnetizador injeta determinada energia em um doente, o centro de força dele vai adaptar essa energia para assimilar. E quando ele assimilar, ele ainda vai fazer uma adaptação antes de mandar essa energia para o corpo físico.
corpo físico é mais denso. E se ele não consegue fazer isso? Aí vem todas as questões de doença, de saúde e de doença. O indivíduo está com raiva. Ele desenvolve uma raiva muito grande por alguém, seja lá por que motivo for. Essa raiva, logicamente, é um sentimento negativo que vai descompensar o seu perispírito. Quando essa energia chegar a nível de perispírito, vai descompensar o perispírito. Aí vai gerar determinadas emoções, uma confusão mental em uns, uma impaciência em outros, um desespero em outros, seja lá que tipo de emoção, um medo, seja lá o que for. Vai detonar determinadas emoções. Essas emoções, logicamente, também são negativas, porque são produtos daquele sentimento de raiva. Essas emoções, ao atravessar os centros de força, vão descompensar esses centros de força. E energeticamente, aí já não funciona direito aquele centro de força, que tem que mandar energias lá para o fígado, por exemplo. E essas energias que vão chegar ao fígado, já que o centro de força não está trabalhando como deveria, essas energias descompensadas ao chegar ao fígado atrapalham o funcionamento normal desse fígado. E aí pode trazer um mal-estar passageiro, ou então, se essa raiva ela vai se intensificando, vai se prolongando, pode ser desenvolvida aí uma doença. Pode ser um mal-estar passageiro, aí você come uma comida e faz mal, você não se sente bem, e não sabe por quê, porque é uma comida que você come todo dia, e não sabe por quê que naquele dia ele fez um mal. Algo ali não está trabalhando bem a nível físico, porque a nível energético também não está. Por conta de quê? Talvez uma emoção aí meio desencontrada, que acabou gerando uma descompensação a nível energético e depois a nível físico. Ou pode gerar um problema maior lá no meu fígado ou no meu estômago, que aí acaba gerando uma gastrite. Até a medicina intuitivamente sabe um pouco disso, que chama de gastrite nervosa. Não é porque o indivíduo é nervoso, é porque é uma gastrite que muitas vezes é gerada por descompensações emocionais. E como é que a emoção, que é algo que você não pega, interfere num órgão físico, objetivo, por conta das energias que são geradas, que são transmitidas, que são mal filtradas, que recebem um mau processamento, e acaba atingindo o órgão de maneira descompensada, e aí o órgão vai sentir o problema. Então veja como está tudo interligado. Espírito, perispírito, energia vital, corpo, está tudo ligado. É um conjunto que funciona como um conjunto. Quando um dos três não está bem, aí vem a doença. Os três precisam estar bem e precisam trabalhar de maneira equilibrada uns com os outros. Se acontecer falha em um dos três sistemas, o sistema como um todo acaba sofrendo com isso. Se é um problema pontual, que daqui a pouco eu resolvo, traz um mal-estar passageiro, seja que nível for, mas daqui a pouco tudo entra nos eixos. Mas se é algo que vai se prolongando, vai adoecendo. E se for algo que é grave, vai adoecendo cada vez mais e pode levar à morte. Nós podemos adiantar o momento da nossa partida, do nosso retorno para o mundo espiritual, por conta do teor de nossos pensamentos. Uma raiva que a gente sente e que vai se prolongando e que a gente vai alimentando, logicamente seus efeitos vão se intensificando no perispírito e no corpo. E vão detonando nossos órgãos físicos. E quando o órgão chega à exaustão, determinados órgãos, mesmo em exaustão, a vida ainda pode ser mantida. Mas se pegar um órgão de grande importância, por exemplo, como o coração, aí vem a falência geral. Porque nós desencarnamos quando o corpo não dá mais condições de manter a vida na matéria.
Nós vamos ficar aqui enquanto o corpo der condições. Então, nós não partimos quando o espírito quer partir. É quando o corpo permite. Por isso que alguém, para suicidar-se, ele tem que causar um grande mal no seu corpo, um grande problema no seu corpo físico. De modo que a vida do corpo, o corpo já não tenha mais condições de manter a vida da matéria. E aí o espírito é expulso do corpo, né? No caso do suicídio. O espírito é expulso do corpo. Mas como há vitalidade naquele corpo, o espírito se mantém preso. Mas está desencarnado. Mas se mantém preso ao corpo físico. Até que aquela energia se esgote, e aí sim, o elo de ligação não existe mais, e aí o espírito vai viver da vida espiritual exclusivamente. Mas aí vejam quanto mal a gente pode causar a nós mesmos. Porque também o inverso funciona da mesma maneira. Um alimento errado que eu como também pode gerar um grande mal no meu corpo físico e vai gerar uma marca no meu perispírito. Vai gerar um problema lá no perispírito. E num outro momento, nesta vida ou numa outra encarnação, como seja, aquilo que ficou marcado no perispírito vai retornar ao corpo físico e trazer um novo problema para mim. Um indivíduo, por exemplo, que ele tenta o suicídio, ele toma uma substância que é tóxica, ele tenta o suicídio, mas não consegue concluir o suicídio. É levado às pressas para o hospital, lá é feita uma lavagem, enfim, e ele sobrevive. Mas ele já cometeu o ato, ele quis cometer esse ato, e isso provavelmente, de alguma maneira, vai ficar marcado no seu perispírito. Lógico, porque o pensamento do suicídio partiu do espírito. Atravessando o perispírito, já deixa aí a sua marca de desarmonia, que vai desaguar numa ação no corpo físico. Mas ele sobreviveu, mas ficou marcado lá o perispírito. Aquilo, em algum momento, vai retornar ao corpo, aquela marca. De que forma isso vai chegar ao corpo? Não sei. Uma doença de um órgão, de um outro órgão? Não sei como é que isso vai acontecer. Mas em algum momento isso vai retornar ao corpo físico. Nessa vida ou numa outra vida, isso vai chegar ao corpo físico. Porque não há ação que não traga uma consequência. A consequência nesse caso foi um pouco menor porque o suicídio não concluiu, mas a intenção dele era de concluir. E, logicamente, isso traz consequências. Até quando a gente toma uma substância tóxica sem saber que é tóxica, isso deixa marca. Né? Aqui eu tenho um copo d'água. Vamos dizer que aqui fosse um veneno. Se eu tomar pensando que é água, vai me fazer mal? Claro que vai. Eu penso que é água, mas não é. Eu tenho intenção de suicídio? Não. Tomei sem saber. Mas claro que vai me prejudicar o organismo. Vai trazer uma consequência. Porque toda ação traz uma consequência. Logicamente, a causa disso tudo está lá mais longe, lá mais para trás. Mas não é isso que a gente está analisando no momento aqui. Não é a questão das causas primeiras das coisas, mas das causas imediatas. Então, mesmo sem eu saber que ali era uma substância tóxica, mesmo assim meu organismo vai ser prejudicado. Meu espírito não, porque eu não tomei querendo, não houve a intenção. E Deus não julga as ações, Ele julga as intenções. Não houve intenção nenhuma de me prejudicar, mas o fato de ser uma substância tóxica trouxe uma consequência para o meu corpo físico. Isso vai marcar o perispírito? Provavelmente não. Provavelmente não, porque não houve a intenção. Houve apenas uma ação de ordem material. Mas se eu tomo querendo, isso vai marcar o meu perispírito. E em algum momento isso vai retornar ao corpo físico, na forma de um distúrbio qualquer, que a gente não tem como definir qual será, mas isso vai acontecer em algum momento. Então, para a gente entender, tudo está interligado. Ações, energias, emoções, pensamentos, está tudo interligado, funciona tudo de maneira integrada, e uma coisa reage sobre a outra.
uma coisa que acontece no corpo se reflete também no nosso espírito. Quando a gente toma um corte no dedo, às vezes aquela dorzinha pequenininha, mas incômoda, que fica ali o dia inteiro, aquele negócio ali doendo, faz com que a gente fique impaciente, não faz? Mexeu com o espírito. Foi uma coisa que aconteceu a nível físico, mas mexeu com o espírito. Logicamente, vai ter pessoas que vão manter a maior calma do mundo, a maior tranquilidade, mesmo sentindo aquela dorzinha incômoda. Vai trabalhar, vai fazer tudo o que precisa fazer com a maior tranquilidade, com a maior paciência. Ele não está permitindo que o ocorrido físico chegue a um nível mais profundo. Não vai lhe afetar mais profundamente. Mas vai ter outros que aquela dorzinha no dedo ali incômoda vai lhe deixar impaciente. Ou seja, é uma coisa que aconteceu no corpo, mas que vai afetar mais profundamente a nível de espírito. Aí você coloca um remédio, toma um analgésico, faz um curativo, a impaciência passa. Porque não está mais sentindo a dor. A impaciência vai embora. Então veja que o inverso também é verdadeiro. O que acontece a nível físico também vai repercutir no perispírito e no espírito. Então, nossos centros de força, eles fazem todo esse trânsito, toda essa adaptação das energias. Quando as energias chegam ao centro de força e também quando essas energias precisam ser assimiladas pelo nosso circuito vital no perispírito, ou quando essas energias têm que sair do perispírito e descer até o corpo físico. Ou vice-versa também, quando a gente, por exemplo, quando eu magnetizo um órgão físico de uma pessoa, quando eu faço a magnetização diretamente no órgão. Eu posso, por exemplo, a pessoa está com gastrite, eu posso aplicar o magnetismo diretamente no estômago dessa pessoa. Essa energia vai ser captada pelo órgão. Mas como o órgão está ligado a um determinado centro de força, pode ser que parte dessa energia vá para o centro de força. Mas aí o centro de força vai adaptar essa energia que foi recebida no corpo para que essa energia consiga adentrar no corpo perispiritual, que é de uma densidade bem menor que o nosso corpo biológico. Está difícil? Está complicado? Então tá bom, tá? Então assim está ótimo. Vamos em frente. Ainda tem mais 120 slides desses para a gente ver até meio-dia. Sistemas fisioenergéticos. Nós temos sistemas físicos, que são os conhecidos, sistema nervoso, circulatório, digestório, sistema excretor, sistema muscular, sistema esquelético, endócrino, enfim. São sistemas que sofrem essa classificação nos estudos da anatomia e da fisiologia. E nós temos sistemas energéticos, que são compostos pelos nossos centros de força, pelos nadis, pela nossa aura, são sistemas energéticos. Mas eles não funcionam isoladamente, só funcionam juntos. Por isso o nome sistemas fisioenergéticos. Aí nós estamos aí buscando uma maneira, estudando uma forma da gente poder estudar esses sistemas de maneira integrada. A parte perispiritual com a parte física, já que as relações são tão profundas entre os dois. Porque um não existe sem o outro, não funciona sem o outro. Só funciona sem o outro se o indivíduo estiver desencarnado. Encarnado, não. Funciona tudo junto ali. Não tem como a gente separar. Deixa eu passar aqui. Centro de força coronário, que é aquele que fica lá no alto da cabeça, voltado para cima. Ele que serve de interligação com o ser espiritual que nós somos. Ele liga nosso corpo ao nosso espírito, via perispírito, logicamente. Ele liga nosso corpo ao nosso espírito, através da chamada glândula pineal. As informações que chegam, que partem do espírito, têm que atravessar o perispírito, ser processado, como Jacó gosta de chamar, ser usinado pelo centro de força coronário, chega à glândula pineal e, a partir dela,
se desenvolvem todos os comandos do sistema nervoso para todo o nosso corpo físico, todo o funcionamento do corpo físico. Então, o centro de força coronário seria, vamos dizer assim, a base de sustentação da vida da matéria. É ele que vai intermediar a vida que vem do espírito para o nosso corpo físico e que manipula, que usa, que se utiliza do nosso corpo físico. Muitos estudos apontam a glândula pineal hoje, apesar disso ainda não ser conclusivo, mas muitos estudos apontam hoje a glândula pineal como sendo uma glândula diretora do sistema endócrino como um todo. Ela agiria sobre outras glândulas, sobre o sistema nervoso, para que outras glândulas, para que outras coisas no nosso organismo consigam funcionar, que ela seria a glândula diretora de todo o resto. Há muitos estudos nessa área aí, apesar de ainda não conclusivos. Se você ligar aquilo ali, eu agradeço. Não está conseguindo? Tá, se não conseguir, não tem problema, mas se conseguir... Vamos ver se é? Isso, agora sim. Tá, então vamos lá. Então ele tem ligação com as funções psicológicas e cerebrais também, porque o psicológico, a psique, ela pertence ao espírito. Mas ele também comanda as funções cerebrais que fazem parte do corpo físico. Ele capta a influenciação espiritual na mediunidade. Então, da mesma forma que ele liga nosso corpo ao nosso espírito, ele também vai fazer essa ligação com outro espírito que queira se comunicar via mediunidade. Ele assimila os fluidos espirituais que são necessários ao perispírito, ao corpo e na aplicação do passe. Ou seja, fluidos que vêm dos espíritos, que o magnetizador vai utilizar, ele capta via coronário. Não quer dizer que outros centros de força também não façam isso em maior ou menor proporção. Mas principalmente o coronário vai fazer esse intercâmbio, porque ele é quem trabalha com as energias mais sutis. Ele é que tem a frequência mais elevada, que consegue captar o mundo espiritual. Daí é porque, quando o magnetizador recebe energias dos espíritos, para aplicar aplicações através do passe, ele recebe via coronário e depois ele, logicamente, essas energias vão ser processadas, filtradas, metabolizadas pelo seu coronário, assimiladas para depois transmitidas para o doente. Então, ele vai assimilar fluidos espirituais que sejam necessários ao meu próprio perispírito, ao meu corpo físico, ou então para eu passar para outras pessoas através do passe. Ele gera em si os demais centros de força, então ele é o gerente de todo o sistema fluídico, e ele utiliza fluidos mais densos quando emitidos para o mundo espiritual. Então, da mesma maneira que ele capta fluidos espirituais, também quando eu faço uma prece, por exemplo, e envio as minhas energias para um determinado espírito, as minhas energias são densas. As minhas energias elas estão aqui no meio material. Para passar para o mundo espiritual, para o meio espiritual, ela precisa sofrer uma transformação. E aí então é que entra o coronário em ação. Quando eu faço uma prece para um espírito, o meu coronário ele utiliza essa energia para que ela consiga penetrar num meio mais sutil, que é o do espírito. Então, da mesma maneira, ele faz os dois papéis. As energias que vêm dos espíritos para mim, ele tem que condensar. As energias que partem de mim para os espíritos, o coronário tem que sutilizar. Por que tem que fazer isso? Porque essas energias estão mudando de meio. São dimensões diferentes, o meio material ou o meio espiritual. São dimensões diferentes. As energias lá são muito mais sutis do que aqui. As energias lá funcionam em determinada frequência, diferente da frequência do meio material. Então, logicamente, para sair de um meio para outro, logicamente, essas energias precisam sofrer transformações. E, nesse caso aí, o coronário quem faz esse papel. Aqui, só para quem não conhece, está a glândula pineal. Aqui é a metade do nosso cérebro, cortado assim.
E aí a gente vê ele aqui por dentro, aqui todo o córtex, e aqui nós temos a glândula pineal, bem pequenininha. Ela seria o comandante das demais glândulas do sistema endócrino. Ela teria, segundo alguns estudos que vêm sendo realizados, ela teria ligações com a glândula pituitária ou hipófise. Ela então comandaria a hipófise que vai comandar a produção e distribuição de hormônios por diversas outras glândulas. O frontal, que situa-se entre os olhos, ele administra o sistema nervoso central e os mecanismos da inteligência. Ou seja, tanto o coronário quanto o frontal tem ligação com o sistema nervoso central. Tem ligação com as funções cerebrais, só que em aspectos diferentes. O coronário tem ligação com as funções cerebrais no que diz respeito mais às questões psicológicas do ser. E aqui seria mais com relação ao sistema nervoso e mecanismos da inteligência nos comandos corporais e não nas funções psicológicas. O frontal tem ligação com a nossa visão, audição, tato e olfato. Faltou qual sentido aqui? Qual sentido ficou ali faltando? Hã? Não entendi. Paladar, que não vai estar ligado ao frontal, vai estar ligado ao laríngeo. O frontal, ele toma conta desses 4 aqui. Ele tem ligação com a glândula hipófise ou pituitária, tem ligação com os fenômenos de vidência, audiência e intuição, nos processos hipnóticos e de regressão de memória. Então, muitas vezes você quer hipnotizar alguém, encarnado ou desencarnado, faz uma concentração no frontal dele. Na reunião mediúnica, nós usamos muito esse artifício. Faz uma pequena concentração, muitas vezes circular no frontal do médium, com a intenção de que o espírito seja hipnotizado ou que o espírito durma. Muitas vezes é um espírito que vem de um longo tempo em sofrimento e às vezes ele precisa descansar. Então, no final da conversa, a gente pede a ele que durma. E então a gente induz ele a um sono hipnótico, fazendo uma magnetização no frontal dele. E ele dorme, é tiro e queda. Ele acaba adormecendo, porque aí ele vai recuperar suas energias, vai repousar um pouco, e depois, quando ele acorda, aí a gente aproveita também naquele momento ali, para fazer uma indução pós-hipnótica, dizendo para ele que quando ele despertar, ele vai estar se sentindo muito melhor, mais leve, mais tranquilo. É uma mensagem pós-hipnótica, para quando ele sair daquele sono, ele se sinta daquele jeito que a gente está dizendo para ele. Da mesma maneira também, se você quer levar um espírito ou um encarnado a uma regressão de memória, uma concentração fluídica no frontal dele facilita isso. Ele entrar num transe e a regressão de memória. Também, se eu quero tirar o espírito ou o encarnado desse transe hipnótico ou de regressão, eu posso agir sobre o frontal, só que ao invés de concentrar, eu vou dispersar. Eu dispersando o frontal dele, eu facilito a saída dele desse transe aí. Seja hipnótico ou de regressão de memória. Oi. É digital, não é? Uhum. É o costume. É o costume. Aham. Não. Mas é isso mesmo, eu sou digital. Mas às vezes eu uso a palma da mão também. Aham, eu faço digital. Assim. Tá. Só que às vezes eu faço assim, ó. Ou às vezes com um único dedo, quando a área é muito pequena que eu quero atingir. Tá? Então, quando eu quero que a energia se restrinja a uma área muito pequena, então eu junto. Ou então aplico só com o dedo.
Exatamente. Porque quanto mais longe, mais a energia vai se espalhar. Quanto mais longe eu tiver. Então, o frontal ele ainda comanda a produção e exteriorização do ectoplasma, seja nos fenômenos de materialização e também de efeitos físicos. E ainda estabelece a relação de domínio ou quebra o vínculo exercido por outrem. É o que nós já explicamos aqui, nos processos hipnóticos de regressão de memória. Ou mesmo que não seja um processo assim, mas no dia a dia mesmo, chamado magnetismo pessoal, quando nós conseguimos influenciar outras pessoas, quando criamos um vínculo com alguém, muitas vezes o nosso frontal ele está envolvido nessa produção de fluido. Tem pessoas que às vezes dizem assim, mas eu não consigo dizer não a fulano. Às vezes tem um processo meio que doentio dessas ligações. Uma pessoa, às vezes, ele quer se desligar de determinada pessoa, percebe que aquela pessoa não está lhe fazendo muito bem, mas não consegue se distanciar. Há um vínculo, há uma relação aí muitas vezes até de domínio, de um sobre o outro. Mas esse vínculo ele pode ser quebrado também com operações dispersivas no frontal, para facilitar essa desvinculação. Agora eu apliquei com palmar, tá vendo? Agora eu apliquei com a palma. Oi. Diga. É possível sim. Que é mais fácil. Da mesma maneira que a eletricidade, ela se acumula muito mais onde há pontas, também no magnetismo. O magnetismo, ele se concentra em maior quantidade no ser humano, naquelas regiões que são de relação dele com o mundo, com o outro. As mãos, os olhos, o sopro, é por onde a gente exterioriza melhor as nossas energias. Tem um magnetizador que usava até os pés, a planta dos pés, para exteriorização, porque são extremidades. Da mesma maneira que a eletricidade. Se a gente pegar uma esfera de ferro, ela distribui a eletricidade igualmente em todas as partes. Mas se você colocar uma ponta nela, a eletricidade vai se concentrar muito mais naquela ponta. Mesma coisa o magnetismo também. Mas é possível sim se aplicar só com a mente, só que é mais difícil. É mais fácil usando o corpo. Exato. Precisaria uma concentração maior, um foco maior, um exercício maior para a gente conseguir fazer. Exato. Apesar de que com a mão também, né? Para aplicar, a minha mente tem que estar focada também no que eu estou fazendo, porque é ela quem vai dar um direcionamento. As energias, elas podem partir aleatoriamente, se elas não estiverem subjugadas à minha vontade. Então, a minha vontade é que vai proporcionar uma emissão adequada, na quantidade, na direção certa, para o local certo, do jeito que eu quero. Da mesma maneira que com a minha mente eu posso transformar o meu fluido e fazer com que ele se torne algo que é terapêutico. Mas eu posso também fazer com que o meu fluido seja algo prejudicial. Depende da minha intenção. Depende do que eu quero fazer. Então, o meu fluido ele pode ajudar ou pode prejudicar. Depende do que eu quero fazer com ele. Ele é neutro. Kardec ele fala sobre isso no capítulo 14 da Gênese. Ele fala sobre isso, ele detalha a respeito dessa questão dos fluidos no capítulo 14 da Gênese. Onde ele fala que o fluido ele pode ser adstringente, o fluido ele pode ser calmante, o fluido ele pode ser analgésico, ele pode ser anestésico. Depende da qualidade que eu quero dar para ele. E eu querer é minha vontade, que parte do Espírito. Então, eu quero que ele seja assim. E aí eu consigo impregnar dar ao meu fluido aquela característica
e aquele fluido impregnando a água ou o corpo doente vai levar aquela característica nele. Então eu posso acalmar uma pessoa, posso deixar ela mais irritada, eu posso dar a ela um efeito analgésico e subtrair uma dor, ou eu posso aumentar uma dor também, desde que eu queira. Estou falando assim, estou dizendo as possibilidades. Lógico, não é esse o nosso objetivo como magnetizador, não é prejudicar ninguém, mas existe essa possibilidade. E pessoas que utilizam o magnetismo para o mal, encarnados ou desencarnados, vão dar aos seus fluidos essas características. Tomara que aquela dor de fulano aumente. Tem gente que pensa assim. Ele está emitindo fluidos que vão atingir o outro com aquela característica. Lógico, o outro pode assimilar ou não aquela energia, e vai depender de vários fatores. Mas se ele assimilar, ele vai ter o problema dele agravado. Porque alguém pensou, e olha que foi só um processo mental, não teve uma expressão física. Foi só mental. Não teve um gestual para a transmissão da energia. E vai. Mas aí direcionar as energias através das mãos, ou através do sopro, ou do olhar, é mais fácil do que fazer apenas mentalmente. Aqui é só para mostrar. Nós temos aqui o sistema nervoso central em verde, que aí vai ter ligação tanto com o coronário quanto com o frontal, o sistema nervoso, o cérebro, o encéfalo, melhor dizendo, e a medula espinhal, que é essa parte verdinha. Essa parte em rosa é o sistema nervoso periférico, mas que não estaria diretamente ligado nem ao coronário nem ao frontal. E aqui nós temos, só para mostrar, os dois hemisférios cerebrais. Aquela imagem lá anterior que eu mostrei, ele era um corte aqui, né? E visto por dentro lá a glândula pineal e também a hipófise, aqui é a mesma imagem, a hipófise está aqui, que é ligada ao sistema, ligada ao centro de força frontal. Então, o coronário ele se liga à pineal, o frontal se liga à hipófise. A hipófise ela vai ter ligação com várias glândulas endócrinas do nosso corpo. E ela é quem ativa ou desativa a produção de hormônios. Ela é quem faz essa regulação. Ela regula a produção de hormônios, ela produz hormônios que, chegando em outras glândulas, regula a produção e a distribuição de hormônios por essas outras glândulas. Ou seja, ela gerencia outras glândulas. É o trabalho de um gerente que faz numa empresa. O coronário é como se fosse o administrador da empresa, o gerente geral. E o frontal é o gerente, que está subordinado ao gerente geral, mas é ele quem executa tudo. Ele recebe as ordens do administrador, mas o administrador não faz nada a não ser dar ordens. O gerente é quem dá todas as ordens para todo o resto funcionar. Então, é mais ou menos essa ligação da pineal com hipófise e outras glândulas, ligação de coronário frontal com demais centros de força. Aí nós vamos ter o laríngeo, situado na região da garganta, sobre a laringe. Aí ele regula o quê? A fonia, a nossa fala, sistema respiratório, processo digestivo inicial, que começa aqui na garganta, a mastigação, por exemplo, e a pressão arterial também está ligado ao centro de força laríngeo. Trabalha ainda com as glândulas tireoide e paratireoide, também o timo, que é outra glândula, responsável pelo sistema linfático, está ligado à vontade e à criatividade. Quando o indivíduo em depressão, quando ele perde a vontade de tudo, é porque o seu laríngeo está altamente comprometido. Os fenômenos de psicofonia, de indução através da voz, exteriorização de ectoplasma, o frontal ele está ligado à produção do ectoplasma, o laríngeo à exteriorização.
E o sopro magnético está ligado também ao centro de força laríngeo. Só para a gente ter uma ideia da localização, aqui nós temos a tireoide, essa glândula aqui em rosa. Por trás dela nós temos 4 pontinhos pequenos, que são as 4 paratireoides. Aqui não dá para ver porque ela fica por trás. E nós temos aqui o sistema linfático. O sistema linfático ele tem vasos específicos, onde a linfa transita pelo corpo, e assim, a grosso modo, o trabalho do sistema linfático é uma espécie de limpeza do organismo. Ele carrega substâncias que o organismo não precisa, rejeitos de determinadas células, etc, etc, etc. Ele vai fazendo essa limpeza. E a linfa ela vai sendo conduzida aqui dos membros inferiores, vai subindo e vai desembocar por aqui assim. Ela tem ligação com o centro de força laríngeo. O centro cardíaco, ele situa-se sobre o músculo cardíaco, atua sobre o coração e sistema circulatório, sobre o sistema nervoso parasimpático e também com o timo. Então, o timo está ligado a 2 centros de força, laríngeo e cardíaco. Ele administra os campos emocionais, é o cardíaco. Por isso é que o indivíduo, se for médium, ele capta os campos emocionais dos espíritos, com a ajuda e o trabalho do cardíaco. Ele trabalha adaptando as energias mais sutis ou as mais densas e protege os centros superiores de fluidos muito densos ou volumosos vindos dos centros inferiores. O que é isso? Coronário, frontal e laríngeo são considerados centros superiores, porque eles trabalham com alta frequência. Apesar de que o coronário trabalha em frequência mais elevada do que o frontal e do que o laríngeo. Mas são centros de alta frequência. Estão ligadas, vamos dizer assim, às funções mais nobres do ser. A vontade, a inteligência, o espírito. O cardíaco é considerado um centro intermediário, nem superior nem inferior. Intermediário. Ele trabalha com emoções e trabalha com a distribuição de energias e de substâncias através do sistema circulatório. E o que ele faz aqui nessa adaptação de energias das mais sutis para mais densas, da densa para sutil? Isso é quando as energias transitam pelo nosso próprio sistema fluídico. Como assim? Por exemplo, uma energia que sai dos centros superiores em direção aos inferiores precisam ser adaptadas também. Essa adaptação também ocorre. Quando a energia que é sutil sai do coronário para o frontal, ela vai ganhar um outro teor. Ela ainda é sutil, mas é mais densa do que quando estava no coronário. Cada centro vai fazendo essa adaptação. Então, quando chega ao cardíaco, ele tem uma função mais diferenciada nesse sentido. Porque aí as energias estão saindo de uma região superior para uma inferior. Então, se as energias saem dos superiores para os inferiores, ela adensa essas energias. Ela não, ele, o cardíaco. Da mesma maneira que uma energia dos centros inferiores que vai para os superiores, precisa também ser adaptada e sutilizada. Todo centro faz esse trabalho, mas o cardíaco faz com maior eficiência devido à localização dele, porque ele está entre inferiores e superiores. E ele vai dosar todo esse trânsito de energia com as nossas emoções. E aí uma emoção que a gente tem, por exemplo, uma ansiedade que a gente tenha, afeta o nosso estômago. Porque essa energia, ao passar pelo cardíaco, ele toma um teor, pega esse teor emocional, a energia adensada, chega no estômago, lá no gástrico, é mandada para o estômago, e aí você sente aquele mal-estar que você não sabe definir, mas que você está sentindo lá no seu estômago. E se isso se prolonga, desenvolve-se uma gastrite ou até mesmo uma úlcera.
Vamos em frente. Aqui nós temos todo o sistema circulatório, todos os vasos, artérias e veias que levam o sangue a partir do coração para a cabeça, membros, tronco, para todas as partes do nosso corpo. Células, elas vão levar o alimento energético, as células não, o sangue vai levar o alimento energético, bem como as substâncias que a gente ingere, bem como também o ar que a gente assimila pela nossa respiração, também vai transitar via sistema circulatório. Não vamos entrar em detalhes, porque também não vem o caso aqui, o tempo também não daria e também não é a minha área, essa área de anatomia e fisiologia. Nosso estudo do passe do magnetismo, que a gente realiza todo ano lá em Aracaju, aí são 4 ou 5 aulas sobre anatomia e fisiologia humana. Aulas de 1h30. Aí dá quanto? Vai dar 4 horas, vai dar 6 horas, um pouco mais de 6 horas, de 6 a 7h30 de aula sobre anatomia e fisiologia humana. E aí não é comigo, é com Marcela Colotti, que é quem trabalha conosco e que faz esse estudo. O gástrico, ele situa-se na linha mediana sobre a região do estômago. É a mais ativa usina de fluidos vitais para exteriorização. No momento e na maioria das pessoas, é o gástrico quem mais faz doação fluídica para ser exteriorizada nas aplicações de passe. Tem pessoas que têm uma doação de fluido maior pelo esplênico. Tem pessoas que podem ter outros centros de força que neles sejam de maior doação. Mas na maioria das pessoas, e no nosso atual desenvolvimento, é o gástrico quem faz essa maior doação fluídica. Ele é responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, por isso que ele atua vigorosamente sobre o estômago. Regula o sistema nervoso simpático. O que é isso aqui? O cardíaco regula o parasimpático, o gástrico regula o simpático. São 2 sistemas que a gente tem ligados, fazem parte, são funções do sistema nervoso nosso. Um é oposto ao outro, um é o controle do outro. Por exemplo, quando nós estamos numa rua escura, sozinhos, que vem aquele medo, o que é que acontece? O coração acelera, os membros começam a tremer, a pele fica esbranquiçada, a respiração fica mais ofegante em resposta ao medo. Quem faz esse controle, nesse sentido, é o centro de força gástrico, com o nosso sistema nervoso simpático. Só que passou o medo, vem a regulação contrária. Entra o parasimpático em ação através do centro de força, ativado pelo centro de força cardíaco. O coração volta ao normal, a respiração volta ao normal, a pele toma sua coloração normal outra vez, tudo volta ao normal. Então, há vários funcionamentos automáticos no nosso organismo que são opostos e complementares, um regula o outro, e é normal que seja assim, nenhum dos dois é patológico. Patológico é quando um deles começa a funcionar e o outro não consegue regular. Como, por exemplo, nos sintomas, quase não sai, nos sintomas crônicos de estresse, que aí há uma produção de maneira mais frequente, mais continuada de adrenalina, por exemplo. Há muitas vezes uma diferenciação nos próprios batimentos cardíacos. Há vários setores do nosso organismo que vão funcionar de maneira diferente. Se eu estou numa rua escura, sozinho à noite, é normal que esse sistema entre em funcionamento porque ele está ali para me proteger. Ele vai me tornar mais prudente, vai fazer com que eu encare aquela situação ou eu fuja dali e tome outra rua. É normal. Agora, se isso não volta ao normal, não é regulado pelo sistema oposto, aí isso começa a complicar e vai gerar doenças. Porque a adrenalina ela é boa em determinadas situações, é muito boa.
Mas quando passa daquele limite, como nas situações de estresse, aí a coisa já se complica porque ela começa a se tornar tóxica. Aí ela já corrompe, o sistema já não funciona dentro da normalidade, daqui a pouco certos órgãos vão adoecer. Aí vem gastrite, vem problemas cardíacos, vem problemas em diversas áreas do corpo. Como, por exemplo, a esposa que está todo dia em casa e toda noite o marido chega bêbado em casa. E aquilo pode, em algumas esposas, pode ser que não gere problema nenhum, mas em outras aquilo pode gerar um estresse que é continuado, que é toda noite, toda noite, toda noite. E aquilo, logicamente, vai fazer com que o sistema simpático entre em ação de maneira muito mais frequente do que deveria ser, e o parasimpático vai tentar controlar e não consegue, não dá conta. E aí você vai ter uma descompensação, tanto do gástrico, quanto do cardíaco. E aí daqui a pouco você pode ter problemas cardíacos, você pode ter aí podem ser os mais diversos, como você pode ter problemas gástricos também e outros ainda. Então eles se autorregulam. O gástrico está ligado ainda a suprarrenais e ao pâncreas. Ele é também controlador do alimento material e fluídico que entra pelo organismo. Então ele controla os processos digestivos, não só da substância material que eu estou ingerindo, que eu estou comendo, mas também da energia vital, dos fluidos que estão entrando ali junto com aquele alimento. Então ele vai ser o controlador do alimento material e também do alimento fluídico que entra via estômago. E aqui, só para a gente ter uma ideia, nós temos aqui o pâncreas. Esse fígado está exageradamente grande, não era para ele ser tão grande assim. Está grande demais, mas aqui nós temos o pâncreas. Aqui está bem clarinho, não sei se dá para vocês verem daí, tem um estômago aqui. Veja que o estômago não é central, ele é um pouco à esquerda, mas ele começa desde aqui, nós temos o tubo digestivo, tem um estômago aqui um pouco do lado, e ele vai terminar do lado aqui mais central, onde a gente tem aqui o pâncreas. O pâncreas, ele produz uma substância que é muito importante para o nosso organismo. Que substância é? Insulina, que é muito importante no diabetes. Importante na produção do diabetes, quando a insulina está baixa, né? Aliás, quando a insulina está baixa, o açúcar fica alto, não é isso? Nós temos aqui as glândulas suprarrenais, aqui nós temos os rins, em marrom, aqui em cima nós temos as glândulas suprarrenais, que produzem adrenalina, dentre outras substâncias, e que estão, por isso o nome suprarrenais, porque elas estão sobre os rins, estão ligadas ao centro de força gástrico, mas também estão ligadas ao esplênico. Já o esplênico, nossa, que as horas estão passando rápidas. O esplênico está localizado sobre o baço, ele é um grande usinador de fluidos vitais. Ele liga-se ao baço às funções biliares, quer dizer, fígado, renais, rins, de excreção, ao sistema excretório. Ele é grande filtro das energias que vão ser absorvidas e distribuídas para o organismo físico. Ele é o centro vitalizador por excelência. Todos eles absorvem, filtram e distribuem energias para o corpo, mas ele faz em maior profusão do que os demais. E ele está ligado a órgãos que são de grande importância. Está ligado ao baço, ao fígado, aos rins, ao sistema excretor, também está ligado ao pâncreas. Então ele está ligado a uma gama de órgãos que são importantes. Ele responde pelas atividades de doação fluídica a espíritos muito fragilizados ou com graves descontinuidades perispirituais. Espírito, por exemplo, que se sente sem um braço, sem uma perna, sem um órgão. Espíritos muito fragilizados. Geralmente um bom tratamento para esses espíritos seriam energias doadas pelo esplênico do magnetizador.
Ele também usina muitos fluidos vitais para recomposição orgânica, especialmente quando referente à reconstituição de órgãos, ossos quebrados, fraturas, reconstituição de órgãos que foram lesados. Uma boa recomposição orgânica pode acontecer através da doação dos fluidos de um magnetizador que sabe que faz doações via esplênico. Aqui só para mostrar onde é a localização do baço. O baço é esse órgãozinho aqui. O esplênico ele se localiza aqui nessa região, que é a região esplênica. O genésico situa-se sobre a região genital, elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. Por que ele elabora densos campos? Porque ele é o centro procriador. Ele é o responsável pela materialização de um espírito que vai reencarnar. Ele precisa de fluidos densos, porque é ele que vai impulsionar o desenvolvimento do feto. O centro genésico da mãe. Ele vai elaborar densos campos que vão favorecer ali a procriação, porque ele está ligado justamente a essa área, a essa função. Ele administra os processos genéticos e de vida animal. Corresponde-se com as gônadas, os ovários na mulher e os testículos no homem. Libera fluidos de vigorosa atração magnética. Que ele precisa ter essa atração magnética, porque justamente é ele que vai fazer essa materialização, entre aspas, do novo organismo que está ali se formando no ventre da mãe. Ele vai fornecer fluidos que vão impulsionar esse desenvolvimento material. Por isso ele é grande usinador de fluidos densos. Aí eu vou falar de uma coisa que a Vilma me pediu para falar, que é sobre a Kundalini. A Kundalini é Kundalini com K, termina com I. É um termo também, eu acredito que seja também em sânscrito. É um tipo de energia que se localiza aí, na região genésica, do centro genésico. É uma energia que ao longo da vida e nas pessoas de evolução como a nossa, essas energias elas servem para exercer as funções do centro genésico, para a vida, para a procriação, para a reprodução, para a produção de energias que são densas, para as atividades sexuais. Mas nos indivíduos que já se desenvolveram num determinado grau de espiritualidade, para quem a função sexual de procriação já não tem mais, vamos dizer assim, funcionabilidade, já não há mais o desejo de manter a atividade sexual, então essas energias acabam se deslocando da região inferior para a região superior, onde ela vai ser utilizada como vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. Então ele é um ser que está encarnado. Então ele possui essas energias vigorosas na região genésica, porque como ser encarnado, seu corpo serve para a reprodução. Essas energias estão lá. Mas como ele não tem mais nenhuma atratividade com relação à atividade sexual, essa energia ela já não tem mais função ali. Estava ali, porque ali é um corpo físico que está funcionalmente dentro de uma normalidade para reproduzir. Então ela está ali, pronta para a reprodução humana. Mas como aquele indivíduo não vai mais usar aquela energia para isso, ele já não tem mais em si o desejo sexual, essa energia então ela não é jogada fora, não é desperdiçada, a natureza é sábia. Aquela energia ela se transporta para a região superior, onde vai ser utilizada em funções muito mais sutis. Não vou dizer mais nobres, porque o sexo também é uma função nobre do ser humano. Serve para a gente estar aqui encarnado. Mas para funções mais sutis, vamos dizer assim, da inteligência, da criatividade, do amor,
há um alerta que tanto eu já li isso em obras de magnetizador, de algum magnetizador, como também na literatura espiritualista a gente vai encontrar isso, que nós não devemos ficar a manipular esse tipo de energia, porque ela pode trazer grandes complicações psíquicas para nós. Somente grandes iniciados conseguem manipular essa energia com a sua vontade. Essa energia ela pode se deslocar de maneira espontânea, quando naturalmente o indivíduo já não serve dela para outras finalidades. Mas ela pode ser transportada para lá por indivíduos que têm essa grande capacidade psíquica, grande experiência em lidar com essas energias e que o farão dentro de equilíbrio, que poderá trazer graves consequências psíquicas ao indivíduo querer manipulá-la antes do tempo. Aí vocês podem perguntar, qualquer indivíduo que não faça mais a atividade sexual? Não. É aquele indivíduo que conseguiu sublimar a função sexual. Sublimar não é simplesmente, tão somente parar de fazer sexo. Sublimar é não ter mais nenhum desejo ou necessidade sexual. Ele pode ser casado, mas ele vai exercer uma sexualidade, mas não mais atividade sexual, e não é por conta de qualquer distúrbio psicológico, que existem indivíduos também que não sentem qualquer desejo sexual, apesar de que seus órgãos físicos estarem ali dentro de toda a normalidade, não sentem qualquer desejo sexual, mas isso é patológico. Isso é uma doença psíquica. Não é desse caso que a gente está falando. Nós estamos falando de indivíduos que têm um corpo físico funcionando dentro de uma normalidade procriativa, indivíduos que psiquicamente e espiritualmente estão equilibrados e que já conseguiram, pela sua evolução espiritual, não sentir mais qualquer atração pelas questões sexuais físicas. Ou seja, esse sublimou-se sexualmente. Então, essa energia vigorosa, ela não tem mais funcionabilidade, função ali onde ela está. Então, ela acaba se dirigindo para outros campos. Campo do amor, da criatividade, onde vai ser utilizada de forma equilibrada pelo indivíduo que, justamente por esse desenvolvimento dos melhores sentimentos dentro de si, é que vai fazer um bom uso dessas energias. Caso contrário, elas só gerariam perturbações e problemas, consequências negativas para o indivíduo. Está na hora? Não, ainda tem um tempinho ainda, né? Então dá para a gente fechar a questão aqui do centro de força, que ainda temos 3, para a gente ver ainda rapidinho, dá tempo. O humeral é um centro de atração magnética. Ele tem ligação com o sistema esquelético e com o sistema muscular, músculos e ossos, tem ligação com o humeral, mas não só com o humeral. Ele é responsável muitas vezes pelas tensões localizadas nos ombros, nuca, pescoço, costas, essa área daqui toda, né, que às vezes ficam muito tensas. Essas tensões, elas podem ser geradas por estresse. E esse estresse, ele pode estar descompensando o humeral. Daí porque a energia descompensada do humeral se reflete no sistema muscular e ósseo e gera, às vezes, dores nas articulações, e essas dores todas que a gente sente aqui, pescoço, nuca, costas, geradas por tensões muitas vezes. Podem ser somente devido a um esforço físico, pode também. Esforço físico prolongado, um trabalho fisicamente cansativo que pode dar dor nas costas. Pode ser também um problema de coluna, má postura, quando a gente senta, quando a gente agacha para pegar um objeto no chão. E isso pode gerar também dores nas costas, ou até um mais grave, um problema na coluna, uma hérnia de disco, que também tem ligação com o humeral. Sistema esquelético, sistema muscular. Como também ele sendo centro de atração magnética,
é um centro de ligação com obsessores. Por isso também que muitas vezes, nem sempre, uma pessoa que está passando por um processo obsessivo também sente incômodos nessa área aqui das costas e da nuca. Não quer dizer que todo mundo que senta dor na nuca ou nas costas está obsediado. Não é isso. Há questões que podem ser espirituais, podem ser emocionais, podem ser especificamente físicas, pode também ter tudo junto. Tá? Mas eles vão ter ligação aí com o humeral. Ele reage bem ao se tratar problemas localizados nos membros superiores. Porque ele está localizado aqui, ó, justamente na ligação aqui, onde começam os dois membros superiores. Então, dores nos ombros, dores nos braços, problemas de articulação nos membros superiores, tem muitas vezes ligação com congestionamento no humeral. Ele tem ligação com o centro de força laríngeo, porque ele está muito próximo do laríngeo, mas o laríngeo tem uma certa ascendência sobre ele. Ele está meio que subordinado ao laríngeo. E por estarem tão próximos, é que é bom sempre verificar. Quando um estiver congestionado, veja o outro se não está também. Muitas vezes, quando um congestiona, acaba refletindo no outro também. Um não é a projeção do outro, o humeral não é a projeção do laríngeo. São dois centros de força diferentes aí. O laríngeo é um pouquinho mais acima do que o humeral. O humeral está nas costas, mas ele fica um pouquinho mais abaixo do que o laríngeo. Mas pela proximidade, a desarmonia de um muitas vezes se reflete no outro. Atua sobre grande parte do sistema nervoso, tanto na parte motriz quanto na sensitiva. Ele tem ligação com o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central. Nós vamos ter encéfalo e a como é que se chama? A medula espinhal. Faz parte do sistema nervoso central, coronário e frontal. O humeral ele já vai ter ligação com o sistema nervoso periférico, que parte do central em direção a órgãos, em direção a músculos, em direção a todas as partes do nosso corpo. Atua sobre grande parte do sistema nervoso, tanto na parte motriz quanto na sensitiva, já falei. O lombar, que está situado na região da coluna lombar, que, novamente voltando, é o mesmo Meng-Men que a Ionara e o Jacó falam. Trabalha como propulsor fluídico no sistema energético e ascendente, de baixo para cima. Auxilia o básico do refluxo fluídico. Está ligado também à coluna vertebral e todo o sistema esquelético e muscular. Está ligado ainda aos rins, às suprarrenais, parte dos intestinos e os esfíncteres de eliminação urinária e também das fezes. Tem ligação com os esfíncteres. Então, a principal função dele está nisso aqui, nesses dois primeiros itens. Quando ele vai auxiliar o básico no chamado refluxo fluídico. Mas na parte da tarde a gente vai falar mais especificamente sobre esses fluxos, de cima para baixo, quanto de baixo para cima, esses fluxos energéticos, ascendente e descendente. Ele vai trabalhar como propulsor fluídico no sistema ascendente, de baixo para cima, que parte do básico. Ele não é um bom armazenador de energia. Não é. O básico é um bom armazenador de energia. O básico pega a energia que vem do genésico, ele armazena ali, ou eles podem muito bem captar energias, e dali ele vai para o lombar, e é o lombar que dá a maior propulsão para essa energia chegar lá em cima. Então ele não é um bom armazenador, ele é um bom propulsor de energias. Então ele auxilia o básico. E o básico está situado na região do cóccix, lá no finalzinho da coluna vertebral. Também possui ligação com o esquelético e o muscular, ou seja, todos os três têm essa ligação. Trabalha bem problemas relacionados aos membros inferiores
e tem a importante função de reenviar a energia vital circulante do centro de força de baixo para cima, que vai formar um ciclo de movimentação de energias. Ok? Eu acabei indo até o meio-dia, acabei não dando tempo para vocês para perguntas e respostas, mas é porque eu queria fechar essa parte até aqui, não adiantava ficar no meio, precisava fechar essa parte até aqui, para que a gente pudesse depois responder as perguntas. Mas eu vou só responder 2 perguntas que me chegaram até aqui. Deixa eu ver se eu acho a outra. Aqui. Só para não dizer que eu não respondi nenhuma. Mas aí, quando a gente voltar na parte da tarde, a gente vai começar respondendo essas perguntas aí, para a gente entrar no assunto da tarde, certo? Se pode ser mais uma, aí mais 2, mais 3, mais 4, só essa? Tá, então vamos lá. Vou começar pela de baixo aqui, porque a água fica com sabor. Pode ser salgado, doce, amarga, às vezes ficam com bolinhas. Por causa daquela propriedade que a gente falou de manhã, de que tudo está em tudo, e de que todas as substâncias são provenientes de uma única, que é o fluido universal. Daí o poder da nossa vontade age na água através do nosso fluido, colocando nela um determinado sabor. E aí Jacó lhe contou uma vez um caso interessante de um paciente que, quando ia tomar a água magnetizada, a água estava com gosto de podre. E da primeira vez ele pegou e jogou fora. Mas ainda bem que ele contou. Na segunda semana, novamente, a água estava com gosto de podre. Ele jogou novamente fora, mas aí ele contou novamente que isso aconteceu. Foi o que ele estava fazendo. Ele comprava água no supermercado, lacrada, dentro da validade. A água era magnetizada e ficava com gosto de podre. Não era porque a água ficou ruim. Essa era a característica necessária do medicamento que ele precisava. Então, a orientação é: beba assim mesmo. Nem todo remédio que a gente bebe tem gosto bom. Às vezes o gosto é amargo. Tem uns que, hoje em dia, talvez nem tanto, né, porque foi se sofisticando a coisa, mas quando eu era pequenininho, e muitos de vocês também, que as nossas mães nos davam determinados remédios, nossa senhora, como era ruim aquilo. Tinha certos remédios que tinham um gosto horrível, mas a mãe obrigava a gente a tomar porque era bom para a nossa saúde. Então, às vezes, a água toma as características dessa forma, tem uns que ficam com um gosto ou com outro, e isso é normal porque isso mostra que houve uma modificação fluídica nela. Jesus conseguia fazer muito mais do que isso, ele transformou a água em vinho. E o melhor vinho da festa, que o povo até estranhou, porque geralmente nas festas o que é melhor se serve no início. E, no entanto, naquela festa ali, o melhor vinho estava sendo servido já no final da festa. O melhor vinho dali foi o que Jesus transformou a água, transformou em vinho. E a outra pergunta a nossa irmã, ela disse que ela trabalha com pedras, não é isso? Pedras no sentido terapêutico, não é isso? Olha só, não é bem a minha área, tá? Não é a minha área. Vamos ver se a gente consegue responder, falar alguma coisa. Por que que essas pedras, às vezes, quebram quando você está tratando determinadas pessoas, não é isso? Olha, eu começaria analisando pelo aspecto físico. Toda pedra um dia quebra. Tudo que é material um dia se desfaz. Tudo que é matéria se modifica. Esta mesa que hoje é tão sólida, um dia ela será somente pó. Todas as rochas, elas se quebram, por mais fortes, resistentes e grandes que sejam, pela ação dos ventos, da água, da chuva, etc, etc, etc. Eu começaria a analisar pelo aspecto físico. Pode ter um aspecto energético aí envolvido também? Pode. Também poderia ter um aspecto energético envolvido. Talvez a energia que estava concentrada naquela pedra,
em contato, em interação com a energia do doente, talvez tenha criado ali uma reação energética a tal ponto que chegou a ter um resultado em termos físicos e quebrado a pedra. Pode ter sido isso também. Tá? Me desculpe, eu não tenho como lhe responder a mais do que isso, porque não é realmente a minha área. E o que mais que você perguntou aqui? Se mesmo quebrada ela poderia ser usada, olha, aí, se for um resultado físico, a quebra dela, acredito que não teria problema, mas se for um resultado energético, aquela energia ela precisa ser eliminada. A energia do paciente, interação com ela, aliás, acredito que se você usa uma pedra para tratamento, e nessa pedra ela vai uma concentração de energia, e essa energia vai entrar em contato com uma pessoa, para ser utilizada em outra, essa energia daquela pessoa precisa ser eliminada primeiro, de uma certa forma, para que ela não venha a ser, para que ela não venha a interferir prejudicialmente ou não em uma outra pessoa. Então, se eu absorvo, por exemplo, quando estou aplicando um passe, a energia de um determinado espírito obsessor daquela pessoa, eu não posso chamar um outro para eu atender, enquanto aquela energia ali estiver a me envolver. Eu preciso fazer com que essa energia seja ou eliminada, ou processada, ao ponto de ser transformada e não seja mais maléfica a ninguém. Pelo mesmo sentido, mas com um pouco diferente também, quando a gente vai aplicar passe em crianças e adultos. Recomendável é que a gente primeiro aplique nas crianças, que a gente vai usinar energias que são mais adequadas ao sistema das crianças, que são sistemas mais delicados, para depois eu poder usinar energias mais densas, que vão ser mais adequadas aos problemas dos adultos. Então, se eu misturar as duas, não é interessante. Vai dar resultado ruim? Talvez sim, talvez não. Mas há uma probabilidade de que não seja interessante. A outra pergunta, você diria que os passes magnéticos têm por função, entre outras coisas, de regular as funções gerais dos centros de força? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma das funções dos passes magnéticos. O Barão de Potê, ele dizia que as doenças, elas são geradas ou por excesso de energia, ou por falta de energia, ou por má circulação das energias. Então, eu preciso regular tudo isso. Se há um centro de força carente de energia, eu vou ter que descobrir por que ele está assim, eu vou ter que regular para que ele tenha a energia que ele precisa. Se tem um outro que está com excesso de energia, eu vou ter que regular o funcionamento dele, porque o excesso também faz mal. E se há uma parte do sistema, o sistema como um todo, a energia não está circulando de maneira satisfatória, eu tenho que fazer essa energia circular, ela não pode estacionar. Ela tem que circular como um todo, o fluxo ascendente e descendente tem que funcionar continuamente. Lógico que vão ter momentos em que ele precisa funcionar mais rápido, mais lentamente. Tem momentos que determinado centro de força precisa de mais energia, em outro momento outro. Por exemplo, eu estou falando aqui continuamente desde as 8 horas, desde as 8h30 da manhã. É lógico que meu laringe e meu frontal precisam de muito mais energia nesses momentos. Mas depois que eu terminar, eles voltam à normalidade. Se eles não voltarem à normalidade, aí eu vou ter problema. Então, se eu acabei de almoçar, é lógico que meu centro de força gástrico precisa de mais energia, ele vai puxar mais energia para ele, porque ele tem um trabalho intenso a fazer naquele momento, diferente de quando meu estômago já estiver quase vazio. Então, há momentos em que isso aumenta ou diminui, ele é dinâmico, mas esse dinamismo ele é equilibrado, é dentro das necessidades. Mas se eu tenho um centro com pouca energia continuamente, e outro com muita, ou se ele não circula da forma como deveria,
E então algo está precisando ser realmente regulado aí. E a função geral do magnetismo seria isso, fazer com que esse sistema fluídico funcione de maneira dinâmica e equilibrada. E a última pergunta para a gente ir para o almoço, a gente sabe que todo mundo já está aí morrendo de fome, ou quase morrendo de fome. Vamos à última pergunta. Por que quando a pessoa está na sustentação, passa mal, parece ter caído a pressão, o que fazer? Bom, nem sempre a pessoa está na sustentação passa mal, nem sempre. Mas pode acontecer algumas coisas se ele passa mal. Ele pode captar a energia dos doentes, ele pode doar energias ali, talvez em excesso, sem uma recomposição. Ele pode sentir, perceber a energia de algum espírito, que vai lhe refletir fisicamente, pode lhe dar uma dor de cabeça, pode lhe dar um mal-estar qualquer, pode parecer ser que a pressão esteja um pouco baixa, pode ter várias reações diferentes, mas aí não existe uma única explicação, existem várias, que precisa se verificar o que está acontecendo. O magnetizador, ele tem, ali no trabalho, ele tem algo que ele ajuda, que são as dispersões. Quando ele faz uma doação, as dispersões servem como um ajuste, muitas vezes, para que ele não doe demais, para que ele se recomponha dos fluidos que ele está doando, para que haja um certo equilíbrio nessas doações. Então, as dispersões, elas vão dando as compensações necessárias ao magnetizador. O que está apenas na sustentação, que está ali sentadinho ao lado ou em pé, só impresso pelo doente, ele não tem essa compensação através da dispersão. Então, muitas vezes, ele está ali, ele só doa, só vai doando fluido. E ele não tem a dispersão aplicada no paciente para ter esse controle, para ter essa compensação. E aí ele pode realmente se desgastar fluidicamente sem se compensar magneticamente. Oi. Local como assim? Nele próprio? Para ele dispersar nele? Não, aí vai depender da... Aí precisa do tato magnético, vai depender do que é que está acontecendo ali. Que centro de força ficou descompensado? Se foi isso, tá? Então, vai depender do tato magnético. Agora, geralmente pode ser um pequeno mal-estar, que às vezes apenas dispersões gerais já resolvem. Se for um mal-estar um pouco maior, precisa investigar qual é o centro que está refletindo aquilo e dispersar especificamente nele e depois dispersão geral. Tá? Diga. Bom, ótima lembrança, eu tinha esquecido disso. Seria interessante, nos momentos em que ela está ali fazendo o trabalho de sustentação fluídica, ela ficar ali o tempo inteiro com respiração diafragmática. Pode ser que não resolva todo o problema, mas vai ajudar, vai. Por quê? O que é que a respiração diafragmática faz? Regula as doações pelo centro de força. Regula nos dois sentidos, para mais ou para menos. Centros de força que estejam fazendo a doação aquém do necessário, ele aumenta a doação. Centro de força que esteja doando demais, ele regula e reduz essa doação. Então, ele mantém um certo equilíbrio no sistema fluídico quanto a essas doações fluídicas. Então, a respiração diafragmática é muito bom. Na hora que você senta ali, já começa o trabalho, já começa o tempo inteiro respirando diafragmaticamente, você até vai relaxar bem mais, vai ficar mais tranquilo, vai lhe ajudar na concentração também e manter o foco ali do trabalho, além de que vai lhe dar um certo equilíbrio nas doações fluídicas.
Então, isso já vai aliviar em grande parte essa questão de doações indevidas e de mal-estares que ele possa sentir durante o trabalho. Mas pode ser que ainda não resolva tudo. E aí ele pode se auto-aplicar uma doação, se auto-aplicar essas dispersões, se ele tiver condições, ou então alguém fazer isso para com ele. Ok? Vamos para o almoço então, a gente volta que horas? Desculpem, gente, a gente passou 10 minutinhos.